Eu vou ler em Mateus 23. A religião de aparência dos fariseus. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: Na cadeira de Moisés estão assentados escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos flactérios e alargam as franjas das suas vestes. E amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças, o serem chamados pelos homens Rabi, Rabi. Vós, porém, não queirais ser chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. O maior dentre vós será vosso servo. E o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Jesus, nesse capítulo, ele vem chamando a atenção dos discípulos. Por que a atenção dos discípulos? Porque os discípulos estavam sendo ensinados por ele. E ele sabia que a passagem dele aqui na terra seria pequena, seria curta. Então ia ser delegado aos discípulos fazer o que ele já fazia, continuar o que ele estava fazendo, continuar exercendo misericórdia, continuar curando, continuar ressuscitando os mortos, continuar trazendo esse novo jeito de viver o Evangelho de Cristo, né? Porque antes eles criam nas leis de Moisés que teria que ter um sacerdote para cumprir muitas coisas, né? Assim, o sacerdote ele era o único que tinha acesso a Deus, e através do sacerdote Deus falava aos homens. E aquela prática ainda era feita. E Jesus ele estava ali para desmontar toda essa prática de que se falava com Deus só através de um sacerdote, né? Jesus estava ali para abolir isso, tanto que ele morreu na cruz, foi crucificado e morto, ressuscitou. E na hora da morte dele, o véu foi rasgado, então quer dizer, acabou, né? Acabou essa coisa de o homem ter que ser porta-voz de Deus, né? Para as pessoas. E Jesus ele chama a atenção dos discípulos aqui para que os discípulos não fizessem como os falsos mestres, né? Porque haviam pessoas que estavam ali exercendo cargos de sacerdotes, que traziam sobre si as leis de Moisés, até mesmo costurada, né, nas suas roupas. Alguns traziam na sua cabeça as leis de Moisés escritas. E eles queriam mostrar que eles eram além, né? Que eles eram maior, né? E que o povo estava abaixo deles. Talvez por isso teve que ser abolida essa coisa de sacerdócio, porque muitos sacerdotes se achavam maior que o povo, porque ele era porta-voz de Deus. E Jesus não querendo que os discípulos entrassem por este mesmo caminho, né, que eles não pegassem essa mesma trilha e fosse também se achar maiorais entre o povo. Ele vem dizendo, não faça,
não viva, não tem essa religião de aparência, demonstrando que tem sentimento pelas leis, sentimento pela palavra, escrevem em seus próprios corpos, carregam em seus corpos, mas não fazem, né? Jesus chama de hipócritas, né? Os falsos mestres, que procuravam os melhores lugares. Os mestres daquela época queriam ser vistos, então eles não se misturavam entre o povo. Eles procuravam lugar de destaque para eles. E era uma prática comum entre o povo. Mas Jesus queria mostrar que essa prática não era do agrado de Deus. Que homens que são iguais fossem tidos como maiorais. E Jesus chama a atenção dos discípulos e fala para eles: ouça o que eles têm a dizer, ouça, porque eles falavam da palavra, ouça o que eles têm a dizer, mas não pratiquem as suas obras. Louvado seja Deus. E Deus chamava ali a atenção do discípulo para isso. E ainda ele fala aqui que o maior, no versículo 11, ele vai dizer que o maior entre nós será o menor. Né? Quem quiser ser o maior, esse daí é o menor entre todos. Então Deus, ele falava ali com os discípulos, mas não só para os discípulos, mas para nós que estamos na terra. Para nós não nos envaidecermos com palavras, né? Assim, fulano é muito usado, Beltrano é muito usado, mas quem usa é o Espírito Santo, quem tem que ser louvado, quem tem que ser exaltado é o Espírito Santo, porque nós de nós mesmos nada fazemos. Louvado seja Deus. E hoje, nos dias de hoje, temos que ter este mesmo cuidado que os discípulos tiveram que ter. Cuidado de não exaltarmos demais a nenhum ser humano, nem a nós mesmos. Né? Uma certa feita eu estava em uma igreja de nome, né? De nome que eu não posso nem... Não vou nem citar nomes de ninguém, nem de igrejas aqui. Mas naquela igreja existia um bispo, bispa, né? Que sempre as pessoas procuram ter um grau mais alto. Colocar um grau mais alto. E eu estava parada no estacionamento e não sabia que o carro que estava na minha frente era da bispa. E fiquei parada ali e de repente vem a bispa com outras mulheres acompanhando ela. E eu estava muito próximo do carro. E aquelas mulheres me viram como se vê um poste. Elas não deram um bom dia, elas não me saudaram com a paz. Mas é como se eu não estivesse ali. E assim, a bispa sendo muito exaltada pelas que a acompanhavam, talvez se elas pudessem, elas colocariam ali um tapete vermelho para a bispa passar. E eu fiquei pensando quão pequena eu sou, meu Deus, misericórdia. E fiquei pensando, não gostaria nem de estar aqui agora, nesse momento. Mas eu não me sentia, assim, menor que a bispa, mas eu me sentia pequena o suficiente para não ser vista. E hoje, lendo essa palavra, me veio à memória isto, e eu fico pensando, o que estamos fazendo com o verdadeiro evangelho? Exaltando homens, sabe, nos prostrando diante de homens que não dá salvação a ninguém, que não tem nem para eles. E enquanto isso,
rasgamos palavras como esta, tiramos da nossa Bíblia porque deixamos de observá-la, né? Aí a palavra fala que eles atam fardos pesados. Quantas igrejas você conhece que impedem tanta coisa ao povo? Assim traz tantas regras ao povo e os líderes não as cumprem. Os pastores não as cumprem, mas exigem do povo que as cumpra. Sabe, exigem que o povo o ajude, que o povo cuide uns dos outros, e eles mesmo não cuidam das ovelhas. Ovelhas cuidando de ovelhas, ovelhas sendo generosas com ovelhas, cuidando da fome da ovelha, cuidando de tirar o carrapicho uma das outras, enquanto eles só querem a lã. Não querem mais nada. Depois, se tiver carrapicho nas lãs, eles tiram. Mas eles não se importam se a ovelha tem frio, tem fome, tem sede. E muitas vezes não é de pão, irmãos. Muitas vezes as ovelhas não têm fome de pão. Não tem sede de água. Mas tem fome e sede de palavra ser cumprida nas suas vidas. Vamos ter cuidado para não nos exaltarmos ou exaltarmos alguém a ponto de ter alguém ser visto por nós como se fosse o quarto homem da Trindade. Vamos ter cuidado. Jesus, ele quer que nós andemos como ele andou. Mas como, irmã Mônica, que eu vou andar como Jesus andou? Eu vou seguir a sombra dele. Sabe qual é a sombra de Cristo? Palavra. O que ele te ensinou, guarda, vive. Não só leia e feche e guarde. Leia e guarde no coração, na mente. Pois daqui procedem todas as obras nossas. É daqui que procede o bem e o mal. E é aqui que tem que estar guardada a palavra. Mas não para só ficar guardada. Para ser praticada. Que Deus tenha misericórdia das nossas almas, irmãos. Que Deus abençoe a cada um. Que Deus dê uma semana de vitória. Uma semana de bênção, de paz. Eu vou fazer um pedido a todos que assistirem esse vídeo. Leia a Bíblia. Não tem livro melhor para te ajudar a chegar aos céus. Você pode ter lido todos os melhores livros dos melhores escritores, mas o melhor livro é a Bíblia, pois ela é a boca de Deus. Deus abençoe, fica com Deus. E eu vou continuar orando por todos que estiverem assistindo a esses vídeos. Que o Senhor guarde e livre de todo mal em nome de Jesus. Que a bênção do Senhor os alcance. Não corra atrás das bênçãos, porque as bênçãos do Senhor correm. Louvado seja Deus e te alcança. Deus abençoe e fica com Deus. Até o próximo vídeo.